Eu sou o Rogério Aires, eu sou neurocirurgião, eu sou especialista em coluna e outras doenças neurocirúrgicas, como plexo braquial, como aneurismas, tumores intracranianos, Parkinson e dor crônica. É um prazer falar para vocês, os beneficiários da SPA. Eu já sou credenciado há algum tempo e já venho atendendo vocês que são beneficiários dessa operadora de saúde por um tempo prolongado e tenho tido bons resultados com relação ao tratamento, seja das dores lombares ou de outras doenças que eu atendo. A gente sabe que a dor lombar é a principal causa de afastamento dos dias do trabalho, perda de dias produtivos. Então essa é a importância da discussão de hoje. Geralmente, as dores lombares, elas são devido à má postura, à falta de atividade física, à atividade física mal realizada, o aumento de peso e a gente ganhando idade. Com relação à má postura, o pessoal que trabalha no campo, carregando peso, geralmente a gente vê que a postura dessas pessoas, elas são um pouquinho mais prejudicadas. Por quê? A gente utiliza a coluna para pegar objetos pesados no chão. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés da gente dobrar o joelho para pegar um objeto pesado no chão, a gente dobra a coluna, flexiona a coluna. A gente tem que entender que a coluna tem a capacidade de flexionar, mas quem foi feito para isso é o joelho. Infelizmente, esse entra no meio das posturas erradas. As dores na coluna, elas são mais frequentes nos adultos jovens para frente. Crianças e adolescentes, dificilmente eles têm dores lombares. O que acontece nos adultos jovens? Esses pacientes, geralmente, eles têm o que a gente chama da síndrome do super-homem. Eles utilizam a coluna de qualquer maneira e sem se importar com as consequências. Isso é muito claro. O adulto e os idosos, eles têm uma coluna um pouquinho mais degenerada devido ao avanço da idade e todas as atividades que eles fizeram durante a vida toda. Então, o que a gente tem? Para eu demonstrar para vocês aqui, eu estou mostrando uma coluna. Se aqui fosse a barriga do paciente, aqui seria as costas. Então, o paciente aqui, eu estou vendo ele de lado. A coluna, ela é feita por osso, pelo disco, que é o amortecedor do peso do corpo, pelo osso, pelo disco e pelo osso. O que a gente vê frequentemente é quando a gente vai ganhando idade e devido à profissão que a gente realiza, esses discos que servem como amortecedor, ele vai perdendo a capacidade de ser amortecedor. Além disso, a gente tem problemas nos ligamentos e nas articulações que vão ficando degeneradas e artróticas. Isso são as principais causas de dor lombar nos pacientes que trabalham no campo, que trabalham na cidade. De disco não significa que você vai ter dor para sempre. A hérnia de disco, quando a gente dá o diagnóstico de hérnia de disco para as pessoas, o que acontece? Geralmente elas acham que tem que ser submetidas à cirurgia. Hérnia de disco, o tratamento é clínico. 90% dos pacientes vão se beneficiar com fisioterapia, reeducação postural global, pilates ou atividades físicas de fortalecimento da musculatura do abdômen e da coluna. Então, os pacientes não vão ter dor o resto da vida com o diagnóstico de hérnia de disco. Vai ter, em alguns momentos no decorrer do ano, crises agudas, mas os pacientes eles não vão ter dor
para o resto da vida e dor intensa, e só 10% desses pacientes com hérnia de disco serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. A cirurgia para hérnia de disco, a gente tenta das formas mais simples primeiro até as mais complexas. A gente começa com bloqueios, infiltrações, retirada do disco e depois a gente às vezes faz artrodese, que é a colocação de pinos. As indicações principais para realização de cirurgia, quando é uma cirurgia aberta, são déficit motor, ou seja, não consegue movimentar o pé ou não consegue movimentar os braços. Em casos em que existe dor crônica há mais de 6 meses, ou seja, eu estou tratando esse paciente, ele está fazendo fisioterapia e RPG aqui com a gente, acupuntura, auriculoterapia, e esses pacientes não melhoram. Ou quando a gente tem descontrole esfincteriano. O que é isso? Não controla o xixi e o cocô. Esses são as principais indicações da realização de cirurgia para coluna. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Elaine e eu tenho uma dúvida. Eu já trabalhei muito com direção e pegando peso, e decorrente aos trabalhos passados eu ainda sinto um pouco de dor aqui, ó, na parte lombar e no meu pé. Às vezes meu pé dói a ponto de falhar. Eu queria saber o que seria bom, se algum calçado ou algum exercício seria melhor para tirar essa dor. Elaine, quem trabalha no tipo de função que você exerce geralmente vai ter dor lombar. A gente geralmente diz que os pacientes que trabalham na posição sentada e pegando peso, eles têm tanta dor quanto as pessoas que trabalham na posição em pé. Porque a carga do peso do corpo sobre a coluna na posição sentada, ela é maior. O que a gente sugere para os pacientes em geral, para que melhorem as dores, é fazer um alongamento antes de começar as atividades laborais e após as atividades laborais. O fato de você ter dor lombar indica que provavelmente a sua postura esteja errada quando você está na direção e os pesos que você carrega. Então, minha sugestão é alongar antes e fazer também alguns movimentos, umas paradas mais frequentes para que você faça, estique a coluna, como o pessoal geralmente chama. Outra coisa também muito importante para você entender é que dor lombar que irradia para o membro inferior, ou seja, para a perna e para pés, pode ter relação com o nervo ciático. Como eu falei, hérnia de disco, dor de nervo ciático, o tratamento é 90% clínico, não precisa de cirurgia. Se você conseguir manter uma rotina de atividade física, isso vai te ajudar bastante na questão da melhora das dores. E sempre quando precisar de uma medicação, consulte o médico. Sou Jane Barbosa Junqueira, nascida e moradora sempre de Boa Esperança. Sempre tive uma vida muito ativa, caminhava todos os dias, participava de muitas atividades, mas com a chegada da pandemia, minha vida mudou por completo e isso está me preocupando muito, porque eu estou limitada e eu fico com medo, nunca senti dores nem nada, mas agora com essa desativação dos meus movimentos, eu estou preocupada e com medo de vir a ter consequências graves. Então eu gostaria de saber o que eu poderia realizar dentro da minha casa, no meu ambiente, um tipo de exercício, uma atividade que me protegesse e me livrasse dessas preocupações que estão me atormentando. Dona Jane, realmente a pandemia está deixando a gente com sobrepeso e o imobilismo. O fato de a gente não conseguir sair de casa para fazer a caminhada, para ir para o trabalho, para fazer as atividades que a gente está acostumado, isso está deixando a nossa musculatura hipotrófica, ou seja, mais fraca. O ideal para a gente é se adaptar
a nossa realidade. Não tem como sair, andar fora de casa, vamos tentar andar em casa. Tem aquele francês que correu em 7 metros uma maratona. A gente não, obviamente, não indica para a senhora em 7 metros, 10 metros, correr uma maratona, 42 quilômetros. Mas a gente orienta que a senhora ande no quintal da casa, na casa da senhora, no corredor dentro dela, para que você mantenha as musculaturas ativas. O que a gente orienta também é que você faça um alongamento. O pessoal da SPA pode passar para a senhora alguns alongamentos, a gente pode fazer alguns vídeos para que a senhora melhore as articulações, que a gente dê uma maior atenção para a saúde da sua coluna. Não deixa de andar, pode andar em casa, não tem contraindicação, em casa não precisa de máscara, a senhora pode andar tranquilamente, tá? Bom dia, doutor. Meu nome é Márcia, tenho 63 anos e sou produtora rural. Tenho dores fortíssimas na coluna e faço uso de analgésicos muito fortes. A fisioterapeuta disse que isso pode ser um problema de nervo ciático e que tem intervenção cirúrgica. É verdade? Quanto tempo eu preciso para a cirurgia e a reabilitação? E qual é a margem de sucesso? Obrigada. Márcia, a gente sempre preconiza o tratamento clínico. Então você vai fazer fisioterapia, vai fazer acupuntura, vai fazer auriculoterapia, reeducação postural global e pode ir na academia. Caso não exista melhora, você não tem a melhora das dores que você sente, a gente pode fazer procedimentos minimamente invasivos que são para tratamento da dor, seja as dores lombares ou dor do nervo ciático, que é aquela dor que vai para a perna. Existe um procedimento que chama bloqueio facetário e infiltração foraminal, que ele serve para o tratamento para dor lombar e do nervo ciático. Como é que é esse procedimento? O paciente geralmente fica sedado, então é como se fosse uma endoscopia. Ele interna no período da manhã, a gente faz o procedimento que dura em média 20 a 30 minutos e no final da manhã esse paciente acaba indo para casa. Então não necessita de internação, não necessita que você fique muito tempo no hospital, você sai no mesmo dia e no dia seguinte você já pode começar a fazer a fisioterapia novamente. Para vocês que são beneficiários da SPA, o referenciado aqui na cidade de São Paulo é o Hospital Lefort Liberdade, é um hospital de ponta com parque tecnológico avançado e vocês serão muito bem acolhidos dentro do nosso hospital, o Hospital Lefort. Pra família do produtor rural, SPA Saúde, o plano de saúde ideal.